Muy buenas tardes para todas y para todos. En nombre de la Asociación Espírita Tercera Revelación, aquí desde Bogotá, Colombia, para nosotros es de muchísima alegría que nos sintonicen todos los días en los diferentes programas que llevamos a cabo, divulgando la doctrina espiritista. Hoy, como todas las semanas, siempre hemos traído una conferencia muy especial y qué mejor hoy 18 de abril del 2020 que celebramos los 163 años en la cual la doctrina espiritista se inició con el lanzamiento del Libro de los Espíritus. Y qué mejor aún todavía que para esta conferencia está aquí con nosotros Simone Privato Goidanich desde Brasilia, Brasil, quien nos dictará la conferencia El Libro de los Espíritus. Voy a hablar brevemente de la hoja de vida de Simone y vamos a hacer una oración para sintonizarnos todos con la voz amiga, fraterna y sencilla, pero profunda en sus conceptos de nuestra amiga y querida hermana Simone Privato. Simone es escritora y expositora espírita, es autora de divulgación del espiritismo, enseñanzas del ejemplo de José María Fernández Colavida, de mediunidad y paces, preguntas y respuestas de oratoria a la luz del espiritismo, así como de artículos publicados en periódicos espíritas. También es coautora de Pases a la luz del espiritismo, organizadora y traductora de la trilogía de revista espírita, periódico de estudios psicológicos, colección de textos de Allan Kardec. Presenta el programa de reflexiones espíritas de la radio Becerra Online de Miami, diplomática brasileña, licenciada en diplomacia por el Instituto Río Branco del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de licenciada en Derecho y máster en Derecho Internacional por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es casada y tiene 2 extraordinarios hijos. Le voy a pedir en este momento a Marta Janet Merchan que me acompañe aquí para que nos ayude vibrando la oración y posteriormente, Simone, el público en este momento también te espera. Aquí. Bueno, vamos todos en este momento a elevar nuestro pensamiento hacia nuestro querido Maestro Jesús de Nazaret, a ese Padre sublime, a nuestro querido Dios, ese ser superior, esa inteligencia suprema, que gracias a esta bella doctrina, nacida un día 18 de abril de 1857, un día como hoy, nos ha traído la luz del conocimiento, la luz del esclarecimiento, nos ha quitado el velo de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, de nuestros sentimientos, para iniciar un nuevo proceso de evolución de toda esta nuestra humanidad. Que la luz de Jesús ilumine a Simone, que los buenos espíritus estén con ella y nos pueda esclarecer acerca de esta maravillosa obra que trajo la luz al mundo para la humanidad del tercer milenio. Que Jesús nos bendiga en esta hermosa tarde y nos llene del espíritu de amor, que así sea. Que así sea. Bienvenida, Simone, quedas con el público. Muchas gracias de corazón. Nuestra infinita gratitud a Dios, nuestro Padre, a Jesús, nuestro querido Maestro, y a Allan Kardec. Agradecemos también profundamente a la Asociación Espírita Tercera Revelación por esta oportunidad tan valiosa de estar con todos ustedes. Y agradecemos de todo corazón a cada uno de ustedes que nos acompañan en estas reflexiones. Como sabemos, hoy es una fecha muy importante porque celebramos junto con Allan Kardec, porque sentimos su presencia. El lanzamiento del Libro de los Espíritus. Y cada 18 de abril que celebramos
es muy especial. En mi caso personal, permito decirles que el 18 de abril también es el aniversario de la fundación del Centro Espírita, donde trabajé en Uruguay, el Centro Espírita Redención de Montevideo. Y el Centro Espírita Redención está cumpliendo 36 años y aprovecho para felicitarlos por estos 36 años de trabajo doctrinal serio que me ha ayudado muchísimo. También envío saludos a la Radio Espírita Uruguay, a los queridos hermanos de Ecuador, especialmente de Quito y Guayaquil, que han pasado pruebas difíciles. E aproveito para já expressar minha solidariedade a todos os queridos hermanos que han passado por dificuldades, por situações de sofrimento. Mis orações estão com vocês, queridos hermanos. E este 18 de abril também é especial e a la vez é diferente em função dos que estão todos enfrentando em função dessa pandemia, não? E é como se estivéssemos em uma noite oscura, não? Pero é nessa noite oscura na qual muitas vezes não sabemos o que vai passar, o que está passando, não? Que nos dá a vezes uma certa inquietude. Nos damos conta que justamente por essa oscuridade podemos apreciar melhor a luz das estrelas. E se nos fijamos nesta luz das estrelas, vamos a compreender melhor o que está sucedendo e o caminho que devemos seguir, porque são as estrelas que nos guiarão. E diríamos como comparação, não, que essa oscuridade são essas dificuldades ressaltadas por a situação da pandemia e essas estrelas que brilham de maneira aún mais intensa na atualidade são os que seguimos da doutrina espírita, especialmente de los espíritos.
Bien, queridos hermanos, como estábamos hablando, ¿no? En esa oscuridad de esas dificultades, nosotros tenemos las estrellas que brillan de manera aún más intensa. Y essas estrelas que brilham nos indicam o caminho. E poderíamos dizer que seriam as enseñanças da doutrina espírita, e especialmente do livro de los Espíritos de Allan Kardec. Denis Hippolyte Léon Rivail nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804, foi um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, muito respeitado no meio intelectual, autor de vários livros sobre pedagogia. Não? E quando estava em la idade madura, entrou em contato com o fenômeno das manifestações de los espíritos, que era um fenômeno muito comum na sociedade parisiense. Sin embargo, muitas pessoas consideravam esse fenômeno da manifestação de los espíritos como entretenimento. Se acercavam a esse fenômeno com curiosidade, pero não foi essa a atitude do professor Rivail, não? Porque era uma pessoa muito intelectualizada, muito séria. E ele passou a estudar seriamente esses fenômenos. E como resultado desses estudos sérios, profundos, rigorosos, realizados com um método, nasceu o livro de los Espíritos. Não? E nossa proposta hoje, queridos irmãos, de maneira muito sencilla, é apresentar algumas reflexões sobre enseñanças desta obra tão valiosa para nossa vida. E vemos em los prolegômenos do livro de los Espíritos, que é uma espécie de introdução, de apresentação da obra, esta enseñanza. Los Espíritus anuncian que han llegado los tiempos señalados por la providencia para una manifestación universal y que, por ser ellos los ministros de Dios y los agentes de su voluntad, tienen la misión de instruir y esclarecer a los hombres, abriendo una nueva era de regeneración de la humanidad, ¿no? Y que podemos reflexionar sobre estas palavras, ¿no? Vemos inicialmente, ¿no?, que fueron los espíritus los que anunciaron, ¿no?, que había llegado ese nuevo tiempo. No fue Allan Kardec, não foi o professor Rivail que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, não, para publicar suas obras espíritas. Foram os espíritos. A doutrina espírita não é uma teoria personal de Allan Kardec, né? É a doutrina de los espíritos, não? Então, además, vemos, não, que a doutrina espírita, né, ela foi preparada por la providência, por Deus, né? E Deus, por meio de los espíritos, que são seus ministros, han venido para instruir e esclarecer-nos, né? Através de uma manifestação universal. O que quer dizer isso? Uma manifestação generalizada. A doutrina espírita não se basa em la opinião de um espírito, de um médium, não? Sino em la concordância de las enseñanzas dadas por muitos espíritos, através de muitos médiuns que não se conhecem entre si e que incluso vivam em lugares diferentes, não? E esta missão de instruir e esclarecer a los hombres. ¿Para quê? Para que haya uma nova era de regeneração da humanidade. E nós, analisando, não, essa missão de instruir, esclarecer, nos parece algo muito importante, muito nobre, né? Todos queremos instruir-nos e esclarecer-nos, não? E pensamos que
isso pode dar-se de uma maneira rápida, fácil, não? Sin embargo, a história nos demonstra que todos aqueles que se han dedicado a instruir e a esclarecer han sofrido oposição, han sofrido ataques, incluso persecuções. Alguns han pagado com sua própria vida física, né? Por quê? Porque há forças que todavia trabalham para manter a ignorância, lamentavelmente, não? E com a doutrina espírita não ha sido diferente. Apesar desta missão tão nobre de instruir e esclarecer, a doutrina espírita teve que enfrentar oposição. E basicamente a oposição à doutrina espírita se divide em duas forças, né? O fanatismo religioso e a incredulidade materialista. E Allan Kardec, o professor Rivail, que adoptou esse pseudônimo de Allan Kardec, não? Como é e era o líder da doutrina espírita, vamos dizer assim, ele recebeu diretamente essa oposição de fanatismo religioso e de la incredulidade materialista. E hoje em dia nós, não, aqueles que estão nas redes sociais, a vezes têm problemas, não, os chamados haters, as pessoas que atacam e criticam de uma maneira dura, a vezes, não, lamentavelmente, não? E a gente que se sente muito herida por essa situação e sofre o que é natural, verdade? Imaginemos o que Allan Kardec passou para trazer-nos essas obras, né? Em aquele tempo não havia redes sociais, né? Mas havia outros meios. Havia os periódicos, os diários, a prensa, os sermones de los templos religiosos, né? A opinião da intelectualidade do meio no qual ele vivia, né? Seus vecinos, hasta seus vecinos. Então, vemos nessa pressão social opositora que teve que enfrentar para atrair-nos essas obras, os ataques, incluso a sua reputação, a sua persona, né? E nós admiramos dessa força moral de Allan Kardec. E nós, quando também assumimos, na medida de nossas possibilidades, essa tarefa de levar algum consuelo, alguma ensinança a outras pessoas, é muito possível que também passemos por situações difíceis de ataques, de incompreensões, de persecuções, não? E como lidar com isso, né? E nós encontramos a resposta no exemplo de Allan Kardec, como ele lidiava com esses ataques, essas oposições, a sua tarefa de instruir e esclarecer. Porque ele não se concentrava em los ataques, em las persecuções, e concentrava sua atenção en el bien que a doutrina espírita hace, ¿eh? En el bien, en el consuelo, en el esclarecimiento que a doutrina lleva, ¿eh? En la paz que a doutrina dá a los corazones sufridos, e é lo que nosotros também devemos hacer ante las dificultades de las tareas, ¿no? A veces, no tanto por oposição, a veces dificultades de las circunstâncias, como agora estamos enfrentando. Em muitos países não podemos fazer reuniões presenciais em nossas instituições espíritas. Pero não devemos desanimar-nos. Devemos sempre concentrar nossa atenção en el bien que a doutrina espírita hace e, a partir de isso, reunir forças para seguir trabalhando, né? Bien, outro ponto que também me gostaria de destacar é a humildade de Allan Kardec. Já vimos muito rapidamente que era um intelectual, uma pessoa com grande preparação acadêmica, discípulo de Pestalozzi, autor de vários livros, não? Pero ele,
al publicar el Libro de los Espíritus y en las demás obras espíritas, ¿no?, que publicó, no utilizó su nombre de pila, utilizou esse pseudônimo Allan Kardec, não? Justamente para diminuir-se, para destacar a autoria espiritual dessas obras, para ser uma diferença de livros que ele havia escrito, como o professor Rivail, não? Que eram livros de suas teorias, de suas reflexões personais, e os livros espíritas, as obras espíritas, que aí não era sua obra personal, era a obra de los espíritos. E em los prolegômenos também, nós vemos estas afirmações. Este livro, o Livro de los Espíritos, é a recopilação de suas enseñanzas, es decir, de las enseñanzas de los espíritus. Ha sido escrito por ordem e bajo edictado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional livre de los prejuízos del espírito de sistema. Não contiene nada que não seja a expressão de seu pensamento e que não haya sido controlado por eles mesmos, né? Vamos analisar, aunque rapidamente, essas informações, né? Então, é um livro que contém enseñanças de los espíritos. Uma vez mais, Allan Kardec deixa claro que não se trata de uma teoria personal sua, né? Por que este livro foi escrito? Para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, né? Nós havíamos dito que muitas pessoas naquele entonces consideravam os fenômenos de las manifestações de los espíritos como entretenimento, né, como uma curiosidade, né? Então, esse fenômeno de las manifestações de los espíritos, que estava seguindo por la via de la curiosidade, com o Livro de los Espíritos passa a seguir por la via filosófica. E uma filosofia livre de los prejuízos del espírito de sistema. O que quer dizer isso? Livre de los prejuízos de las ideias preconcebidas, né? E esse conteúdo do Livro de los Espíritos foi controlado por os próprios espíritos, né? Porque Allan Kardec, como havíamos comentado, ele não se basa na opinião de este ou de aquele espírito, né? Ele confirma o que os espíritos comunicam para que haja uma concordância. E quando há essa concordância, además de uma lógica, ele então inclui essas informações, essas enseñanças no contenido da doutrina espírita. Por isso devemos estudar as obras de Allan Kardec, que foram elaboradas com este método rigoroso e que nos dão a seguridade de las enseñanzas corretas para nosso progresso espiritual. Então, vemos aí também essa humildade de Allan Kardec, não? Porque ele deixa a autoria do livro a los espíritos e o mérito, porque sabemos que é uma obra excelente, magnífica, não? Então, ao diminuir-se, ele deixa o mérito todo a los espíritos, né? Essa humildade que é fundamental no trabalho espírita e na vida de maneira geral, não? E vemos também nos prolegômenos sobre esse tema da humildade passagem fundamental, que é este, né? É passagem que foi escrito por vários espíritos elevados, né? É passagem de uma comunicação de vários espíritos elevados. Tem presente que os espíritos buenos solo assistem a quienes sirven a Deus com humildade e desinteresse, mientras que repudian a los que buscan en la senda del cielo un escalón para las cosas de la tierra. Los espíritus buenos se apartan de los orgullosos tanto como de los ambiciosos. El orgullo y la ambición siempre constituirán una barrera entre el hombre y Dios,
Son un velo que empaña las claridades celestiales. Y Dios no puede servirse de ciego para que se comprenda la luz, né? Um pasaje muy profundo, né? Que debe ser una guía para nosotros, né? Los espíritus buenos solo asisten a quienes sirven a Dios con humildad y desinterés. Yo puedo ser médium, yo puedo ser expositor espírita, escritor espírita y tantas cosas más, no importa. Solo voy a tener la asistencia de los buenos espíritus si sirvo a Dios con humildad y desinterés. ¿Ah? Humildad y desinterés. Entonces, tenemos que trabajarnos íntimamente para desarrollar la humildad, né? E desinteresse personal. No trabalhar com interesse material, jamais em la doutrina espírita. Tampouco com interesse moral, es decir, com personalismo, né? Porque a vezes não tenho o interesse de ganhar dinheiro com a doutrina espírita, pero sim de figurar, não? Por isso uno tem que sempre fazer sua autoanálise, profundizar em seu autoconhecimento para poder melhorar cada vez mais, não? E polir, né, lo que já todavia temos de imperfeições, sobretudo com relação ao personalismo, não? Que é um problema muito delicado nas tarefas espíritas, né? Em suma, é necessário desenvolver a humildade, a abnegação, né? La sencillez. Nosotros somos todos hermanos. Não importa que uno seja mais rico, outro seja menos rico, que uno haya estudado mais tempo, outro estudou menos tempo, que o outro tem mais idade, tem menos idade. Não importam essas diferenças. Nós somos todos hermanos. Somos todos aprendizes. E maestro é Jesus, né? Estamos todos aprendendo essa sencillez, né? Sobretudo no campo de trabalho que temos no movimento espírita. Outra enseñança que me gostaria de apresentar hoje, não? Entre tantas e tantas que há no livro de los Espíritos, é esta: la más meritoria de las virtudes, né? La más meritoria de las virtudes. Lo sublime de la virtud consiste en el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo, sin segundas intenciones. La virtud más meritoria es la que se basa en la más desinteresada caridad, ¿no? A veces hay una buena acción aparentemente, ¿no? Y tiene su mérito, pero lo más meritorio que es cuando esa buena acción se realiza con completo desinterés, ¿no? Completo desinterés. Y es ese el objetivo, esa luz que las estrellas nos están mostrando para que podamos seguir el camino seguro, ¿no? Y nesse contexto de la pandemia, en el cual estamos viviendo, ¿no? Surgem muitas situações. Não vamos apresentar essas situações como críticas, como nada, simplesmente para nosso autoanálise, ¿no? Então, vemos pessoas que compram itens fundamentais, comida, produtos de higiene, álcool em gel, né? Mascarillas, tapabocas, né? Para donar a aquelas pessoas necessitadas que não têm condições de adquirir esses produtos. Por outro lado, também vemos a pessoas que compram esses produtos em grandes quantidades, a tal ponto que há uma crise de desabastecimento e já faltam esses itens para outras pessoas, né?
Então, vemos situações assim, não? De muito contraste neste momento. Né? Vemos pessoas, né, que lutam para conseguir, né, uma atenção privilegiada dos hospitais, não? Que sejam atendidos com mais importância, né? E outros, por exemplo, o caso de uma senhora maior e um cura em Itália, que estavam muito graves no hospital, com muitas dificuldades, não, para respirar, e que não quiseram ser conectados a respiradores. Por quê? Porque desearam que esses respiradores fossem conectados a outras pessoas, não? Eles acabaram falecendo por isso, pero cederam essa oportunidade para beneficiar a vida de outras pessoas, né? Com completa abnegação. Né? Então, ante tantas situações que hemos visto, não, nessa pandemia, não, contrastes, atitudes, não, e nos perguntamos, né, como estamos actuando, né? Como estamos actuando, né? Como está nossa mais desinteressada caridade? Em que nível estamos? Né? O que nos falta para actuar de maneira mais desinteressada na prática de bem? Não? Que todas essas situações que nós presenciamos, ou às vezes não chega nosso conhecimento por outras fontes, não nos sirvam não para desarmonizar-nos, para desequilibrar-nos, né? Às vezes são situações fortes, pero que sirvam para nosso autoanálise, para nosso autoconhecimento e para estimular-nos em nossa transformação moral, né? Para que sejamos mais empáticos, mais solidários, mais fraternales com nossos irmãos. Bem, o livro de los Espíritos, como vemos em esses poucos exemplos que he podido dar, né, é um livro muito profundo. Por isso, não é um livro que deveria ser leído ou estudado uma sola vez. Né? Incluso porque, à medida que nós progressamos intelectual e moralmente, o que sucede? Nós vamos a compreender e sentir aún mais essas enseñanças do livro de los Espíritos. Né? Quando lo leímos por primeira vez, né, se comparamos hoje em dia, né, evidentemente já teremos alguma experiência mais, né, já hemos progressado em algo, então vamos a compreender melhor e vamos a sentir melhor, porque o estudo da doutrina espírita não é simplesmente um estudo intelectual, né? Não é como na faculdade que estudamos uma disciplina e vamos aplicar de uma maneira fria. Não é assim. Há um lado intelectual que devemos compreender racionalmente o que estamos estudando na doutrina espírita, mas também há um lado emocional. Né? Nós devemos unir a razão e a emoção, a mente e o coração. Né? Devemos compreender racionalmente as enseñanças da doutrina e senti-las em nosso coração. E assim teremos mais facilidade para praticar essas enseñanças. Né? Depois de los prolegômenos, né, da introdução, o tema específico do livro de los Espíritos é Deus. E isso é muito interessante, não? Que esse primeiro tema específico do livro de los Espíritos seja Deus, né? Por quê? Porque Deus deve ser nossa referência fundamental. E entre os atributos da divinidade, na pergunta 13, se afirma que Deus é todo-poderoso, tem poder soberano. Né? E às vezes nós repetimos isso, Deus é todo-poderoso, pero será que nós já interiorizamos essa enseñança de que Deus é todo-poderoso? E nessa situação difícil que estamos passando, não?
Confiamos na ciência, e devemos confiar na ciência, não? Confiamos nas pessoas que estão fazendo o melhor para minimizar as dificuldades, não, de toda essa situação, e devemos confiar nessas pessoas. Não? Mas nos perguntamos, será que estamos também confiando em Deus? Não? Estamos confiando todo em Deus? E é fundamental confiar em Deus, né? Fazer a parte que nos corresponde, evidentemente, não transferir nossa responsabilidade a Deus, mas é fundamental também confiar em Deus, né? O sofrimento é chamado divino, né? Então, quando nós estamos nessas situações e quando hacemos todo o que está a nosso alcance, pero isto não é suficiente para solucionar esta dificuldade, para enfrentar a situação, devemos recorrer a Deus. Devemos estar aí confiados em Deus, confiar em Deus, né? Porque assim vamos estar em sintonia com este apoio que Deus sempre nos dá, né? E aí vamos a poder enfrentar essas dificuldades com mais equilíbrio, com mais determinação, né? Incluso esse apoio de Deus que vamos a sentir mais, se sintonizamos com a divinidade, né? Nos hará descobrir forças nuestras que nós não conhecíamos, né? Então, como a parábola do hijo pródigo, que deixou a casa de padre, que se apartou, que seguiu caminhos difíceis, que se involucrou em situações de grande sofrimento. Nós, em la situação de sofrimento, devemos volver a la casa de padre. Devemos volver-nos hacia Deus, né? E talvez, não, para nossa reflexão, essa situação que estamos passando da pandemia seja chamado para que volvamos à casa do Padre, não? Busquemos mais sintonia com Deus Padre. E na pergunta 650, né, o livro de los Espíritos nos ensina que a consciência de sua debilidade hace que o homem se incline ante aquele que pode protegê-lo, não? Deus, quem pode proteger-nos? Deus, não? Então, essa consciência de nossa debilidade, não? Essa humildade, porque a vezes pensamos que os todo-poderosos somos nós, que podemos com todo, né? Que controlamos todo em nossa vida, planificamos todo, e nos olvidamos que o todo-poderoso é Deus, não? Então, nessas situações de sofrimento, também é uma oportunidade para que desenvolvemos a humildade, né? A humildade, e busquemos a Deus com esse sentimento sincero de humildade, como o hijo pródigo que volviu à la casa del Padre. E essa conexão com Deus, né? Como podemos trabalhar melhor essa conexão com Deus tão necessária? A oração. A oração é essa ferramenta ao alcance de todos, não? E na pergunta 663 do Livro de los Espíritos, nos ensina o seguinte: as orações que hacemos por nós mesmos podem cambiar a natureza de nossas pruebas e desviar seu curso? La oración atrae hacia vosotros a los espíritus buenos, quienes os dan fuerza para soportar esas pruebas con valor, y así os parecen menos duras. Ya lo hemos dicho, la oración nunca es inútil cuando está bien hecha, porque da fuerza, lo cual es de por sí gran resultado. Ya lo sabes, ayúdate que el cielo te ayudará. Muchas veces también, incluso la mayoría de las veces, Dios os sugiere la idea necesaria para que vosotros mismos
superéis a dificuldade, não? A vezes as pessoas se desanimam. ¿Para que orar se minha vida não vai cambiar? Se esse sofrimento vai seguir, não? E aí está a enseñança esclarecedora da doutrina espírita, não? A vezes nós queremos que as pruebas cambiem, verdade? Que as dificuldades cambiem, né? Pero em realidade devemos concentrar-nos em nós para que nós mesmos cambiemos ante as dificuldades. Se nós cambiamos, vamos enfrentar a dificuldade de uma maneira diferente, né? Então, a oração atrai a nós a los buenos espíritos, esses ministros de Deus, quienes nos dão essa força, né? Esse apoio que necessitamos para enfrentar a situação, né? E assim logramos superar, né? E nessa situação de pandemia, a oração é fundamental, se vuelve aún mais necessária, né? Para que tenhamos essa força para suportar a situação, né? A oração nunca é inútil quando está bem hecha. O que quer dizer isso, né? Quando a oração está bem hecha? Quando la hacemos de coração, com sentimento, com humildade, com essa consciência de nossa debilidade, né? Ayúdate que cielo te ayudará. Es decir, por meio da oração, não vamos a transferir a los espíritos a responsabilidade de lo que nós devemos ou não fazer. Nós vamos fazer nossa parte, né? Vamos a pedir força para cumprir com esta parte que nos corresponde e vamos a receber essa ajuda complementária da divinidade. Además, em la maioria das vezes, vamos a receber que? A ideia para poder superar a dificuldade, as intuições, as inspirações, para que sigamos determinado caminho, para que actuemos de determinada maneira, né? A oração nos deixa mais receptivos a essas situações, não? Então, não sei o que fazer, estou na dificuldade, estou desesperada, né? Que hago? Oro, né? E uno pode dizer, pero quando estou em uma situação muito difícil, desesperada, não tenho cabeça para orar, como se diz em português, não consigo concentrar-me, como vou orar? Evidentemente, se nós já temos o hábito da oração, quando nos surge a dificuldade, né, é mais fácil orar, porque já temos esse hábito. Agora, se não tenho o hábito da oração, estou em uma situação muito difícil, que hago? Eu oro da mesma maneira, não importam as palavras, não é necessário que sejam palavras lindas, orações largas, simplesmente orações sentidas com humildade. Deus, ajuda-me. Perdão, Deus, pero eu necessito tua ajuda para enfrentar essa situação, não? E sempre seremos amparados, não? Sempre vamos a sentir pelo menos uma calma, uma serenidade, né? E quando nos calmemos aún mais, vamos a poder captar essas intuições, essas inspirações de los buenos espíritos. Deus jamás nos desampara. E a oração deve estar acompanhada de la acción, né? Oramos para actuar. Em realidade é isso. La acción, né? Essa conexão com Deus que nós devemos manter, não? Essa conexão com Deus deve ser por nosso pensamento, sim, e por nossas atitudes, né? Actuar. Incluso
né, essas dificuldades, né, quando oramos e quando estamos nessa conexão com Deus, né, vamos também a desenvolver não solamente, não, ideias e captar ideias para poder ajudar na solução dessa dificuldade, ou para enfrentar essas dificuldades. Não só vamos a sentir força para enfrentar a dificuldade, mas também vamos a fortalecer-nos, vamos a receber ideias para ajudar a outras pessoas, né? Então, a oração é fundamental para nossa conexão com Deus, que é indispensável. Nós na terra temos os alimentos materiais, não? A comida. Necessitamos da comida para sobreviver. A oração é o alimento da alma. Também necessitamos esse alimento para desfrutar da vida verdadeira. Não? Também a pergunta 13 do livro de los Espíritos, outro atributo, é que Deus é soberanamente justo e bueno. Né? Justo e bueno. Então, de todo o que nós estamos passando, que é duro, verdade? E muitos irmãos estão passando por situações mais difíceis aún. Apesar de tanta dificuldade, há algo bueno em tudo isso, né? E às vezes não compreendemos, ou todavia não podemos compreender. Todavia, não é o tempo de compreender certas situações, não? Devemos trabalhar para extrair o bueno de cada situação em nossa vida, por mais dura que seja, né? Então, por lo menos, o que podemos fazer dessa situação tão difícil é transformá-la em uma oportunidade para nosso autoconhecimento, né? E para nossa transformação moral. E nesse sentido, na pergunta 740 do Livro de los Espíritos, está esta enseñanza muito importante. As plagas, ¿no? As calamidades, são pruebas que proporcionam ao homem a ocasião de exercer sua inteligência e de demonstrar sua paciência e sua resignação à la voluntad de Deus. Asimismo, lo ponem em condições de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e amor ao prójimo, em caso de que não esteja dominado por el egoísmo, né? Então, que podemos reflexionar sobre isso, não? Essa situação que estamos passando, essa pandemia, né? Podemos não compreender a causa de tudo isso, podemos não compreender todas as consequências, não? Este mundo novo que está surgindo. Alguns estudiosos dizem que não vamos a poder volver a vida como la teníamos no mês de enero, que todo será muito diferente de agora em adelante. Nós sabemos, há muitas incertidumbres, há muitas dificuldades para planificar a economia, né? Nossa vida diária, atividades, pero se temos essa orientação importantíssima da doutrina espírita, né? Aunque tenhamos tantas incertidumbres, devemos considerar essa situação, né, como uma oportunidade para desenvolver nossa inteligência, né? E nos perguntamos, em meio dessa pandemia, que estamos fazendo para desenvolver nossa própria inteligência? Nós vemos os científicos que estão trabalhando em vacunas, em medicações, em terapêuticas, pero cada de nós, né? Que podemos fazer para desenvolver nossa própria inteligência nessa situação, né? Además, é uma oportunidade para desenvolver nossa paciência, né? Nossa resignação à vontade de Deus, né? E consentimento de coração, que é a resignação. Esse consentimento com equilíbrio emocional, né? Además,
nessa situação tão difícil, temos a oportunidade de actuar com abnegação, como havíamos comentado, não? Com desinteresse e amor ao próximo, no caso de que não estemos dominados por el egoísmo. Então, uma pergunta para nossa autoanálise, né? Será que eu estou dominado por el egoísmo? Será que não posso actuar com mais abnegação, com mais desinteresse, com mais amor ao próximo? E às vezes uno pergunta, pero eu não posso fazer nada, eu estou aislado em minha casa, solo, né? Que posso fazer por el bem do próximo? E esse é o momento da oração, porque na oração vamos a ser inspirados também para ser o bem, né? Para ver as oportunidades que temos de praticar o bem, este bem tão necessário neste momento tão difícil para a humanidade, né? E um bem que podemos fazer, não? Muitos de nós podemos fazer, é estar em isolamento, né? É fazer o possível para não contagiar-se e não contagiar as demais pessoas, preservar sua própria saúde e preservar a saúde de los demás em la medida de nossas possibilidades, preservar a saúde e o trabalho de los profissionais de la saúde, de aqueles hermanos nossos que estão trabalhando em los serviços essenciais, não somente em la saúde, sino também na limpeza pública, não aqueles que trabalham em las entregas a domicílio e tantos outros trabalhadores, muitas vezes anônimos, não? Então, esse trabalho, não, que podemos fazer para o bem, sempre podemos fazê-lo, incluso em las circunstâncias mais difíceis. E justamente quando há essas circunstâncias mais difíceis, é quando mais bem temos que fazer, não? Bem, queridos irmãos, concluindo nossas breves reflexões, não? Muito breves, porque o livro de los Espíritos de verdade é um livro muito profundo e eu não tenho a pretensão de profundizar nesta obra, né? Porque me falta muito para aprender dessas enseñanças, né? Todos nós vamos a sobreviver a esta pandemia, todos nós, né? Alguns no corpo físico e outros seguirão vivendo no mundo espiritual, né? Nós, a doutrina espírita nos dá essa seguridade, né? E uma pergunta que me gostaria de deixar para reflexão, né, é como estaremos depois dessa situação de pandemia. Será que vamos estar mais evolucionados intelectual e moralmente? Né? A preocupação deve ser sim preservar a vida física, a saúde de los demás também, né? Pero não solamente isso, nós como espíritos imortais que estamos momentaneamente no corpo físico, devemos também concentrar nossa atenção em nosso progresso intelectual e moral, né? E aqueles que quedem na Terra, que seguirão encarnados na Terra, tendrão uma grande tarefa. E neste mundo novo, todavia não sabemos como será esse mundo novo, não? Pero é possível que haja muitas situações difíceis, todavia, né? Crises econômicas, sociais, não? E aqueles que permaneçam no corpo físico, não, terão uma grande tarefa de ajuda ao próximo, né? De alívio ao sofrimento ajeno, uma grande oportunidade para progressar aún mais, não? E nessas qualidades tão fundamentais que hablamos, de abnegação, de desinteresse e, sobretudo, desse amor ao próximo, não? Então, amigos queridos, né, a reflexão final é que
tengamos todas as precauções com relação à saúde física, à saúde emocional. E também com relação a nosso progresso espiritual. Sempre preparados para fazer o bem em la terra e em la vida espiritual, porque todos seguiremos vivos, não? Bem, queridos hermanos, finalmente agradeço a Deus Todo-Poderoso, com a confiança em sua bondade, que envolve toda a humanidade. Agradeço de coração a los buenos espíritus, los misioneros de Deus, que nos apoiam especialmente em las circunstâncias mais difíceis, aunque muitas vezes nós não nos damos conta efetivamente desse grande apoio. Agradecemos a Allan Kardec por seu valor, sua humildade, sua perseverança em recopilar essas enseñanças que nos guiam como as estrelas brilhantes nesta noite oscura. E nos comprometemos a estar mais conectados com Deus, a orar de coração por nós outros, não somente nas dificuldades, também para agradecer em las situações felizes. E nos comprometemos a orar por os outros, a pedir a inspiração necessária para que, em la medida de nossas possibilidades, podamos todos ser instrumentos de alívio, de sofrimento de nossos irmãos. E neste momento, com este sentimento profundo de gratidão, pedimos a este Deus maravilhoso, todo-poderoso, soberanamente bueno e justo, que envuelva nossos queridos irmãos em sofrimento, em muita paz, em muita esperança, em consuelo. E nós, com a segurança de que a vida é eterna, nos comprometemos a aproveitar cada dia dela para ser melhores pessoas e contribuir ao progresso de todos em esta obra magnífica de la criação, cujo fim é la perfeição. Infinitas graças, Deus Padre, infinitas graças, Jesus Maestro, Allan Kardec, imensa gratidão a todos vocês, de coração. Muchísimas gracias, Simone, por estar aquí presente con nosotros, por darnos todos estos mensajes, estas orientaciones que siempre serán para todos orientaciones de luz, y que mejor una autoridad como tú para hablarnos de todos estos temas. En nombre de la Asociación Espírita Tercera Revelación y de todas aquellas personas que aún están aquí con nosotros, mil gracias por esta conferencia. Esperamos volverte a invitar prontamente a nuestra casa espírita. También a cada uno de ustedes, mil gracias por acompañarnos. Dentro de 8 días también tendremos un extraordinario conferencista y una conferencia también muy buena. El libro de los espíritus y su tradición histórica y legendaria. Estará con nosotros John Eric Reynolds. No sé si Simone quisiese decir algunas palabras antes de despedirnos. Eu agradeço imensamente, Milton. Los quero muitíssimo. Tenho profundo amor fraternal por todo o movimento espírita de Colômbia, por a Associação Espírita Terceira Revelação. Estou muito agradecida por esta oportunidade e desejo a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia
en estas situaciones que hemos pasado, ¿no? Mil gracias de corazón a todos que nos han acompañado. Muchas bendiciones a todos. Gracias, mi querida Simone, y a todos. Los esperamos mañana en nuestro programa Momentos de Armonía, 10 de la mañana y a las 7 de la noche en el Evangelio en el Hogar. Feliz noche a todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias.